Estou com dor há 6 anos. O remédio só me ajudou no primeiro ano de dor. Foram analgésicos, opioides, adesivos, corticoides, anti-inflamatórios, ansiolíticos e indutores de sono. Até bloqueios eu fiz. Se eu fiquei bem, foi por 3 meses e só. De lá pra cá, nada adianta. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre o manejo de casos complexos de dor crônica. Vou fixar o comentário aqui e se você tiver qualquer pergunta, pode já deixar nos comentários que em algum ponto da live a gente vai parar para conversar com você, tá bom? Manejo de casos complexos de dor crônica, beleza? Não estou falando de dor aguda, não estou falando do primeiro episódio da vida da dor de uma pessoa, não estou falando daquele cara que sofreu um trauma, uma queda, um acidente e a partir daí desencadeou dor, beleza? Estou falando de casos complexos de dor crônica, uma dor que surgiu sem razão aparente, onde ressonâncias e exame físico não explicam essa dor, beleza? Relato rotineiro que a gente recebe aqui em consultório. Estou com dor há 6 anos. Os remédios só me ajudaram no primeiro ano. Analgésicos, opioides, adesivos, corticoides, anti-inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos e indutores do sono. Até bloqueios eu fiz. Se eu fiquei bem, foi por 3 meses e só. De lá pra cá, nada adianta. Beleza, vamos nessa. Primeiro a gente vai entender o seguinte aspecto. Todo mundo fala para esse paciente fazer exercício. Só que o paciente até tenta fazer exercício, só que quando ele faz exercício, dói. Ele já fez terapia, falaram que a dor dele é da cabeça dele, e ele procurou um psicólogo, e o psicólogo começou a tratar ele, mas não está adiantando. Ele pagou por tratamentos inovadores, ele fez ozônio, ele fez várias sessões de acupuntura, e ele não melhorou. Ele se sente frustrado, ele se sente desesperançoso, ele se sente até depressivo. Ele diz que não consegue mais dormir, vira várias noites em claro. E o problema só se prolonga. Ele não faz nada pelo lazer dele. Não se diverte, não sai com os amigos, não faz as coisas que gostava e que ele fazia na época que não tinha dor. Beleza? A ex-esposa dele está tentando tomar a guarda de um dos filhos, de um dos 2 filhos do casal. Sinceramente, esse paciente acha que vai perder na justiça. Ele se sente incapaz de ser o pai que o filho dele merece. O pai dele, ou seja, o avô dos filhos dele, está com câncer. E ele tem sido o único dos 4 filhos que está dando suporte para o pai no hospital. Olha só que caso, velho. Não me sinto feliz no trabalho. Me sinto sobrecarregado. Sou assessor judiciário. No meu setor, faço praticamente tudo sozinho. Acho que não sou remunerado como mereço. O meu superior me responsabilizou por um pedido que não foi aprovado em outra instância. Mas eu tenho consciência que a culpa não foi minha. No fundo, eu estou com medo de ser desligado ou transferido do setor ou da cidade. Olha só que louco. Eu vou te explicar o tamanho da complexidade que um profissional, que ousa tratar dor crônica tem que entender, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o impacto da dor crônica na vida do paciente. O paciente, ele tem preocupação com os custos operacionais para tratamento da saúde, ele tem preocupação com absenteísmo, com quanto ele vai faltar no trabalho, se ele vai ser afastado ou não. Ele tem preocupação relacionada à invalidez permanente. Ele tem pensamentos automáticos, que geralmente são catastróficos, que colocam ele num cenário de projeção futura, onde ele acha que não vai conseguir controlar. O paciente ele também tem uma redução em suas atividades sociais. Ele tem interrupção da atividade de vida diária, da rotina de vida diária.
ele tem redução da qualidade de vida, ele tem ansiedade, ele tem depressão. Um outro organograma que eu postei aqui é explicando o cenário de dor quando a gente vai avaliar esse paciente. Quando a gente vai avaliar esse paciente, a gente precisa entender quais dos 3 tipos de dores ele tem. Ou qual é o tipo predominante, porque assim, ele pode ter mais de um padrão de dor. Então, eu não sei se ele tem uma dor nociceptiva, eu não sei se ele tem uma dor neuropática, eu não sei se ele tem uma dor nociplástica. Caio, o que é que você está falando aí? Bom, primeiro entender a definição. A dor é uma experiência desagradável, sensorial e emocional, eu sinto e eu me emociono, associada a ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. Essa é a definição de dor segundo a IASP. Baseado nessa definição de dor, eu já entendo que se eu tenho uma dor no punho, não pode ser somente o punho que está causando a minha dor. Eu não posso simplesmente pegar e fazer uma ultrassonografia e fazer uma ressonância magnética e identificar que o complexo triangular do meu punho está lesionado ou que eu estou com uma STC, uma síndrome do túnel do carpo, e eu tenho que operar para abrir o túnel do carpo e o nervo respirar. A explicação é super plausível, mas se essa dor for nociplástica ou neuropática, existe uma grande chance de, mesmo com a cirurgia, o paciente não melhorar, e se melhorar, a dor voltar 2, 3 meses depois. A mesma dor, tá? Então, o que é uma dor nociceptiva? É uma dor causada pela ativação de nociceptores. O que são nociceptores? São receptores sensoriais que temos ao longo do corpo. Se eu toco aqui no meu punho, eu estou sentindo o toque da minha pele. Eu estou estimulando o meu receptor sensitivo, que é um nociceptor. A partir do momento que eu toco com mais força e eu reduzo a área de contato e exerço mais pressão sobre uma área de contato menor, imagine que eu tiro o meu dedo aqui e coloco uma caneta. Ou pronto, coloco uma faca. Pronto, estava com a faca aqui que eu cortei meu whey protein para tomar. Então, eu corto aqui, eu vou pressionando aqui com a área de contato muito menor, né? E exerço mais pressão. Eu já estou sentindo dor aqui. O peso da faca é suficiente para eu já sentir dor. Ou seja, a ativação do nociceptor foi tão forte e a minha percepção de ameaça potencial ou real mandou um estímulo para o meu cérebro, e o meu cérebro detectou ameaça e produziu dor para eu falar que isso aqui está errado e tirar minha mão daqui da jogada. Existe um arco reflexo protetivo que faz você não se queimar quando sua mão passa perto do fogão aceso. Sua mão passou perto do fogão aceso, automaticamente um receptor térmico é ativado, despolariza canais de cálcio em frações de milissegundos, tão rápido que não é capaz de lesionar a sua pele em queimadura. Esse arco reflexo protetivo é tão rápido que acende no corno posterior da medula, faz uma sinapse excitatória com interneurônio inibitório lá no centro cerebral superior, e o seu centro cerebral superior desencadeia um reflexo automático de retirada. E você está passando na boca do fogão, você toca no fogo, retira o dedo, quando olha você não se queimou. Você sente a temperatura alterada, mas você não se queimou, porque seu arco reflexo protetivo está ativo. Em pessoas com dor crônica, essa ativação de nociceptor, além de retardada, é aumentada. Como ela pode ser retardada e aumentada? Ela pode ser retardada e aumentada. Ou seja, eu demoro mais para ativar o reflexo protetivo. Esse reflexo protetivo não é rápido o suficiente para evitar que eu me queime. E quando eu me queimo, a dor produzida pela queimadura é extremamente ampliada, mais do que o normal. Deixa eu dizer para você uma coisa. Comparar 2 cenários aqui, tá? Imagine um paciente com dor lombar irradiada para a perna. Imagine um outro paciente com a mesma dor lombar irradiada para a perna. Um reporta uma dor de 0 a 10, 6. O outro reporta uma dor de 0 a 10, 10, sendo a maior experiência de dor que ele já experimentou na vida. O paciente que tem um reflexo alterado, uma dor do padrão nociplástico aumentada, é um paciente que é como se ele tivesse
se queimando constantemente. Ele entrou na fogueira, ele não saiu de lá, ele está parado se queimando. E o paciente que tem uma dor nociceptiva, ele entrou na fogueira, ele se queimou, mas ele saiu de lá, apagou o fogo, ele está sentindo dor porque se queimou, mas com o passar do tempo essa dor vai habituando e ele vai parando de sentir dor. O paciente com a dor nociplástica está na fogueira, ele está se queimando, ele está sentindo dor de uma forma extremamente ampliada e exagerada. E não proporcional ao que a gente encontra na avaliação. Seja por exames de imagem ou através do exame físico, que é muito mais poderoso do que o exame de imagem. Por que eu estou te falando isso? Cara, imagina a pessoa que você mais ama no mundo agora aí, beleza? Você perdeu essa pessoa. Você recebeu a notícia, Deus te livre e guarde, que essa pessoa foi atropelada e não resistiu. Se você tem uma dor nociceptiva, você vai sofrer muito. Mas com o passar do tempo você vai continuar sofrendo, só que você vai sofrer menos. Você vai passar pelas fases de luto, negação, barganha, raiva, depressão e aceitação. Você vai poder transitar entre as diversas fases de luto, você já vai entender a analogia com o que eu estou te explicando aqui agora. Mas você vai para negação, vai para barganha, porque comigo, Deus não existe e tal. Raiva, você vai ficar com muita raiva, vai ficar depressivo, vai voltar para negação e não vai pular para aceitação. Sacou? Só que com o passar do tempo você vai sofrendo menos por essa perda. Você nunca vai esquecer, mas você vai sofrendo menos. O paciente que tem uma dor nociplástica aumentada, uma dor nociplástica verdadeira, é como se todos os dias ele perdesse uma pessoa que ele ama. Ele se desregula emocionalmente e a volta ao estado normal simplesmente não acontece. Entende? Quando, por exemplo, você está lá no trabalho e encontra um colega chato que não faz o trabalho dele e você se sente sobrecarregado, você fica com raiva. Não venha dizer que não. Não venha colocar religião no meio. Você é humano, você vai sentir raiva. Só que você vai ter regulação emocional com o passar do tempo. Vai passar 15, 30, 40 minutos, 2 horas. A raiva vai voltar ao estado basal. Você vai voltar ao seu estado basal. Um paciente com dor nociplástica aumentada, verdadeira, ele não volta para o estado basal. Aquela raiva se perdura por 2 horas, por 24 horas, por 48 horas, por 2 semanas. O cara passa 10 anos com aquela raiva do colega de trabalho. Entende? Então estou fazendo analogias aqui para você entender que se eu não sei que tipo de dor predominante o paciente tem, eu não consigo tratar esse paciente adequadamente. Porque se esse paciente tem desregulação emocional, a dor dele é nociplástica, a dor dele é aumentada, a dor dele é amplificada e é desproporcional ao que a gente encontra no exame físico, você não pode tratar esse paciente sozinho. Você não pode ser o herói desse paciente. Você não vai ser o herói, nem que você queira, nem que você seja o melhor do mundo. Esse paciente precisa de terapeuta, esse paciente precisa de psiquiatra, esse paciente precisa, talvez, de um educador físico para fazer exercício físico. E se nada estiver adiantando, nossa, os profissionais não estão dando certo. Há algum problema com esse paciente. Um problema de ordem pessoal com variáveis que você não consegue controlar. Um problema de tomada de decisão que o paciente só vai conseguir tomar com autoconhecimento. Com análise, colocando na balança o que é melhor e o que é pior para ele. E você, como fisioterapeuta, você pode provocar reflexivamente questionamentos que levem o paciente a tomar essa decisão cada vez mais rápida. Você pode ficar com esse paciente por 9 semanas até ele entender que precisa de um terapeuta. Esse paciente pode entender na 9ª semana do seu tratamento que precisa de um terapeuta e só começar na 24ª semana, quando está completando 6 meses de tratamento com você. Quando ele começa a terapia, esse paciente ele pode acessar todas as variáveis psicológicas que ele precisa para melhorar e ainda assim não aplicar na vida dele. E aí você, ó reles mortal da fisioterapia, acredita que você falhou. Você acredita que você fez algo errado. Que você poderia ter feito mais. Você se assume essa culpa e carrega essa culpa no coração. Quando você carrega essa autocobrança no seu coração,
O próximo paciente que você vai atender sente a sua energia baixa. Sente que você está estranho. E você sabe que está estranho. Você não entrega a melhor versão profissional que você tem para esse paciente. Porque você está no princípio de autocobrança. Você está achando que errou. E na verdade você não errou. Muitos fisioterapeutas erram porque não têm conhecimento a respeito de uma avaliação, de uma abordagem inativa, de uma abordagem cognitiva funcional, de uma abordagem biológica, psicológica e social que não é exclusiva de psicólogos e psiquiatras. Eu não estou abordando o biopsicossocial para tratar uma ansiedade, para tratar uma depressão, para tratar um TDAH, para tratar uma ideação suicida, para tratar um transtorno bipolar, para tratar um transtorno de estresse pós-traumático. Eu estou acessando um contexto biopsicossocial para tratar a dor do meu paciente, para tratar a incapacidade de realizar as coisas. Sacou? Então você precisa ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então eu vou te dar um outro exemplo. Você bateu o dedinho do pé na quina da parede, mas atrás de você tinha um pitbull querendo te morder. Você tem medo de cachorro e você não sentiu dor no dedinho, mesmo tendo chutado a quina da parede. E aí o que aconteceu? Seu cérebro foi capaz de bloquear o estímulo doloroso para que você fugisse do cachorro. Quando a ameaça sai, aquele cachorro some da sua vista, você começa a sentir a dor no pé. Essa é uma dor nociceptiva, mediada por um trauma que gerou um estímulo no nociceptor que ascendeu até o seu cérebro e agora detectou a ameaça depois que o cachorro saiu da sua visão e produziu dor. Essa dor pode ser nociceptiva, química, inflamatória, porque o trauma foi forte o suficiente para gerar uma contusão, uma lesão muscular, uma lesão tendinosa. Pode ser química não inflamatória, tá? Pode ser química por manutenção tecidual, um bloqueio de movimento na articulação periférica dos dedos, né? Pode ser... Tem várias variáveis para a gente entender qual é esse tipo de dor. Mas vamos para o próximo. Um outro cenário. O cenário onde a dor é neuropática. O que é a dor neuropática? É uma dor causada por uma alteração de um nervo sensitivo do sistema nervoso central ou periférico. Um exemplo clássico, traduzindo para a prática clínica, hérnia de disco verdadeira lesionando a raiz nervosa de L5-S1, produzindo dor, dormência, formigamento, queimação abaixo do joelho. Dor na perna, formigamento, queimação, alteração da marcha, perda de força para levantar a ponta do pé, perda de força para ativar a panturrilha. Então, essa é uma dor neuropática. Um segundo exemplo seria uma lesão nervosa derivada da diabetes. O cara descobriu diabetes, não cuidou, a insulina foi lá para casa do chapéu, o açúcar foi lá para casa do chapéu e ele desenvolveu uma neuropatia periférica. Ele agora tem dor na perna irradiada. Muito médico, muito fisioterapeuta diagnostica errado. Fala que é uma hérnia de disco por radiculopatia, mas não é. Na verdade, ela é uma dor de um quadro inconclusivo e muitas vezes de uma síndrome dolorosa crônica derivada de uma doença do sistema nervoso central causada pela diabetes. Esse paciente vai melhorar como? Estilo de vida, mudança, exercício físico, mudança alimentar, consulta com nutricionista, consulta com endocrinologista para regulação hormonal e medicalização para o diabetes. Esse paciente melhora absurdamente. Só que você não sabe fazer o diagnóstico diferencial e aí você pega uma dor lombar irradiada para a perna, você aprendeu que isso é hérnia de disco e pronto, trata como hérnia de disco, fica lá 2 meses, 3 meses tratando o paciente não melhora, você não sabe mais o que fazer, aí você se acha o pior fisioterapeuta do mundo, você acha, ai meu Deus, eu não tenho conhecimento, ai eu sou um fisioterapeuta de merda, ai eu não sou capaz de tratar meu paciente, aí já atende o próximo paciente de forma equivocada, porque está nervoso, porque não gerou resultado no paciente anterior. Não venha me dizer que você consegue separar o pessoal do profissional. É impossível, humanamente falando, separar o pessoal do profissional. Se você não entender os conceitos de dor para tratar adequadamente o seu paciente, você vai afetar sua esfera pessoal e sua esfera pessoal vai afetar o próximo paciente que você vai atender. Alguns colegas, alguns alunos pensaram até em desistir da profissão por causa de falta de raciocínio clínico apurado nessas questões. Beleza? Então, o terceiro cenário, esse paciente teria uma dor nociplástica. O que seria uma dor nociplástica? É uma dor causada por uma alteração no processamento do sistema nervoso central, que reage de forma exagerada a estímulos inócuos, estímulos que não deveriam produzir dor.
Os estímulos não deveriam produzir dor. Nesse tipo de dor, não há evidência de lesão no exame físico. Ou seja, o ortopedista, o fisioterapeuta, o neurocirurgião, o nefrologista que atende o paciente com dor lombar porque parou lá no nefro achando que era pedra no rim, vai fazer um exame clínico e esse exame clínico não constata evidências de alteração. Para descartar, ele vai pedir uma ressonância magnética e a ressonância magnética vai vir com alterações comuns da idade do paciente que não justificam a queixa de dor desproporcional do paciente. Os testes fisioterapêuticos não encontram explicações físicas, entre muitas aspas, para a dor continuar acontecendo. Por que caio entre muitas aspas? Simples, pessoal. Não existe separação entre físico e mental. A sua mente está no cérebro, que está na sua cabeça. Portanto, é físico, é neurobiológico. Se é neurobiológico, essa falácia de muitos profissionais de saúde, não tem problema físico, o seu problema é mental, o seu problema é psicológico, é uma falácia. E a gente só usa esse termo de forma didática em conceitos ensinados a outros profissionais. Não deveríamos usar esses conceitos para explicar a dor para os pacientes. Os pacientes ficam cada vez mais confusos. Então esse seria o terceiro cenário, onde esse paciente apresenta o mecanismo nociplástico de dor. Beleza? E aí eu posto um organograma aqui sobre o ciclo de dor. Na foto tem uma mulher com seu cérebro aparente e o estado de saúde mental, a depressão, as memórias, a concentração, a qualidade do sono, o apetite, o cansaço, o descondicionamento, né? Se ela tem uma lesão tecidual por entorse, se ela tem uma cirurgia prévia, se ela tem algum dano no tecido, o que ela acredita que está acontecendo, como é que ela está no trabalho, ela está com medo de que algo aconteça em qualquer esfera da vida, né? O que ela tem de conhecimento sobre o problema, quais são os tratamentos que ela já fez e que não melhorou para você identificar qual o nível de frustração que essa paciente tem. Como é que está a relação familiar? É uma paciente que tem briga familiar com a mãe, com o pai, com a tia, com o tio, com o primo? Quais são as expectativas que esse paciente tem? Às vezes o paciente vem com a dor nociplástica verdadeira ou aumentada e fala, pô, Caio, eu só tenho dinheiro para pagar 4 sessões com você. Eu não vendo para o paciente. Porque 4 sessões não vai dar para fazer nada com ele. Só para você ter uma ideia, a gente tem pacientes que trataram por 2 anos. Em 2 anos fizeram 22 consultas. Tem uma outra paciente que tratou por 6 meses e em 6 meses fez 34 sessões. Então a complexidade do caso vai definir a frequência do tratamento, o espaçamento entre as sessões, o que vai ser entregue ao paciente e por aí vai. Se você entende o ciclo de dor crônica. Beleza? Um outro organograma que eu postei mostra aqui os fatores sociais, psicológicos, genéticos, biológicos e as comorbidades. Caio, eu entrei no seu curso e vi sua aula de avaliação musculoesquelética. Você pergunta para o paciente se ele tem tontura. Você pergunta se ele tem zumbido. Você pergunta se ele tem DTM. Você pergunta se ele tem esteatose hepática, se o colesterol está alto. Você pergunta se ele tem pedra no rim, pedra na vesícula. Quantas vezes ele vai no banheiro por dia para defecar? Isso é avaliação musculoesquelética? Claro! Porque quanto mais comorbidade o cérebro tiver que dar atenção, menos eficiente ele se torna no controle da dor. Aí você está com um paciente que você diagnosticou com bloqueio de movimento, um desarranjo, uma obstrução. Você achou a preferência direcional, uau, ele melhorou 80% com a consulta, voltou para você igual. Você evoluiu a carga, ele melhorou 80%, você uau, ele voltou para você igual. Você negligenciou todas as comorbidades que estão tirando a atenção do cérebro, da substância cinzenta
periaquedutal, do bulbo rostroventral medial, do tálamo, do hipocampo, da ínsula, da amígdala. A atenção está desviada para a comorbidade. O cérebro está trabalhando para que a esteatose hepática de grau 3 não vire grau 4 e você tenha uma cirrose e precisa ser internada. O cérebro está trabalhando para que o antidepressivo que o paciente com dor crônica está tomando não obstipe o intestino dele e ele possa ter uma sepse por solidificação das fezes no terço final do intestino sem potencial de evacuação. O cérebro está trabalhando para a homeostase acontecer. E o paciente está com 10 comorbidades que você não avaliou. Ele é dislipidêmico, ele tem esteatose, ele tem diabetes, ele tem pressão alta, ele é cardiopata, já fez uma cirurgia de válvula mitral, substituiu uma válvula. Ele tem reticulite ulcerativa, já tirou uma porção de intestino cirurgicamente. E você tá lá, achei uma obstrução mecânica, botei um movimento, ele melhorou, mas ele volta igual, não sei o que fazer, vou encaminhar. Você não vai encaminhar, você vai fugir. Você vai fugir do desafio que faria você crescer profissionalmente, que faria você mudar suas estratégias comportamentais e de comunicação para que esse paciente acredite no que você está falando. E a partir daí, busque um tratamento tão efetivo quanto o seu. E no final lá você tem um feedback, caramba, se não fosse você, eu não teria ido em tal médico. Porque eu achava que esse médico era coisa de mulher. Um paciente machista na sua frente, que não cuida da saúde porque é homem. Não sei se você já se deparou com isso. Mas eu quero apresentar para você o tamanho. Alguém fez um gol, eu não sei quem foi. Não sei se foi Flamengo, não sei se foi Cruzeiro. Me dê apenas 30 segundos. Aparentemente foi Flamengo, então ótimo. Voltemos ao tema. Então eu quero apresentar para você a complexidade do tratamento da dor crônica, em que muitos, por aí pela internet, falam pra você, sabe o quê? O Flamengo faz... Falam pra você, sabe o quê? Encontre a causa da dor em uma sessão. Gere resultados desde a primeira sessão. Aprenda a tratar seu paciente em 5 sessões. Semana passada eu olhei o perfil de um fisioterapeuta e estava assim, controle sua dor em 5 sessões ou devolva o seu dinheiro. Caramba! Corajosíssimo, viu? Olha que discurso apelativo que muitos de vocês caem aí quando compram um curso. Hoje a gente fez um podcast faixa preta com uma super fisioterapeuta lá da Paraíba, que está há 2 anos no BeExpert, renovou a mentoria por mais 6 meses. E ela falou assim, caramba, Caio, eu entrei no seu curso porque eu via que você tratava seus pacientes por muito mais tempo. E eu fiquei curiosa. Com todo mundo dizendo venda 5 sessões, venda 6 sessões, venda 7 sessões, você tratava seu paciente por muito mais tempo. E eu fiquei curiosa com o que você faz. Então, dor aguda é uma coisa, velho. Dor crônica é outra coisa, é um jogo completamente diferente. Então hoje, quando o paciente entra em contato comigo para marcar, a gente pergunta, o primeiro episódio da vida tem quanto tempo? Tem 12 dias. Você não é paciente para mim. Sua dor é aguda. Eu só atendo você se essa dor aí já passou de 3 meses. Porque aí o processo é neurofisiológico. Aí eu manjo dos Paranauê. Aí eu sei fazer o que eu tenho que fazer para você aprender a melhorar sozinho. Agora, se sua dor não passou de 3 meses e é o primeiro episódio da vida, você vai comprar tratamento aleatório aí. Quando sua dor passar, você vai achar que foi o tratamento e não foi. A própria história natural do seu problema já ia resolver e você está aí achando que é o tratamento e gastando seu dinheiro à toa. Então, um dos nossos princípios, um dos nossos valores é ser honesto com o paciente, sem rabo preso com ninguém. Eu não tenho um superior para me reportar ou um colega que eu não posso falar porque o colega não vai gostar. Eu falo o que é melhor para o paciente. Eu não estou nem aí se a colega da sala do lado que faz ozônio não vai gostar do que eu falei. Eu não estou nem aí se o concorrente da minha cidade faz terapia manual aleatória e não vai gostar do que eu falei. Eu não estou nem aí se um professor meu, que eu muito admirava, me telefona por 1 hora para dizer que eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Porque está afetando o negócio dele. Estou cagando pro negócio dele.
Eu quero que o meu paciente melhore. E se para o meu paciente melhorar, ele tem que entender o que funciona e o que não funciona, e você está praticando o que não funciona, a minha comunicação vai ser persuasiva o suficiente para os 4 cantos, os 4 ventos do planeta saberem que o seu tratamento não funciona. Ponto. Porque eu quero que o meu paciente melhore. Com o meu paciente melhorando, mais pessoas me conhecem. Mais pessoas me conhecendo, mais colegas querem fazer o que eu estou fazendo. Portanto, compram mais meus cursos. E eu cumpro minha missão de treinar mil fisioterapeutas ao redor do mundo. Ponto. Já estamos em 408. 408 fisioterapeutas já. Beleza? Então a gente tem que entender dessa complexidade e do conflito de interesses que é o tratamento da dor. Então, vamos fazer uma tradução simples aqui. O cenário do paciente do exemplo. Temos um paciente que a dor já passou de 3 meses, por isso o lugar que dói já não está mais lesionado. O que acontece agora é um erro de processamento do sistema nervoso, mediado por experiências prévias, frustrações, memórias prévias e interação com o ambiente atual. Eu sei que está doendo o seu ombro. Eu sei que tem artrose nele. Eu sei que seu médico quer fazer uma prótese reversa, uma artroscopia. Eu sei que está doendo seu quadril, seu joelho e tem artrose nele. E eu sei que seu médico quer colocar uma prótese, só que sua dor já passou de 3 meses. E talvez ela não seja nociceptiva química inflamatória, que seria beneficiada por um procedimento cirúrgico de prótese. Talvez sua dor seja nociplástica. Talvez sua dor seja mista. Tem os dois. Você faz a cirurgia e não melhora completamente. Você melhora 40%, 60% e continua com dor. Porque o outro drive é o erro de processamento do sistema nervoso. E esse erro de processamento é tratado com informação. Esse erro de processamento é tratado com educação em dor. Esse erro de processamento é tratado com terapia cognitiva funcional. É tratado com exposição gradual. É tratado com conversa, que a gente chama do making sense of pain. Esse erro de processamento é tratado com mudança de comportamento e de estilo de vida. Nenhuma cirurgia vai tratar esse erro de processamento. Inclusive, a gente teve acesso a um colega que trata um paciente com dor crônica que fez 12 cirurgias e a 13ª intervenção foi para colocar um eletroestimulador neuromedular, não sei se é esse o mesmo termo, que ele bombeia opioide direto na medula. O paciente foi para essa cirurgia, investiu dinheiro, vendeu patrimônio para fazer a cirurgia e acreditava que ia ficar zerado da dor. Quando ele percebeu que só melhorou 40% a 60%, ele entrou em depressão profunda. Profunda. E está sendo manejado por fisioterapeuta, um colega nosso, por psiquiatra e por psicólogo de terapia dialética comportamental. Porque ele teve ideação suicida depois da 13ª cirurgia. E aí, é uma questão de responsabilidade com o que a gente fala. Porque se eu não tenho conhecimento para falar sobre determinado tema, eu não posso abrir minha boca e falar na rede social, sendo profissional de saúde. Eu não posso abrir minha boca e quebrar o juramento que a gente fez quando se formou, de oferecer o que há de mais atual nas evidências científicas. Porra, tu não sabe nem inglês? Tu não lê um artigo no dia? Passa o mês inteiro você não lê um artigo. Como é que você vai oferecer o que é mais atual? Dia 1º de novembro, a PubMed, a Pedro botou 1000 artigos na minha caixa de e-mail. Eu já li 3. Ou seja, 1 a cada 2 dias. E você? Tem que querer, velho. E não basta só querer, tem que correr atrás, tem que fazer. Beleza? Então, essa dor agora é um erro de processamento do sistema nervoso, mediado por experiências, memórias e interação com o ambiente atual. Então, o ciclo que você vive, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, o ciclo que você vive pode estar interferindo negativamente no controle da sua dor. Ok? Vamos nessa. Também temos um paciente que é refratário a diversas medicações, afinal ele tomou opioide, analgésico, simples, opioides, ele tomou anti-inflamatório, ele tomou bloqueio, ele tomou corticoide e ele não melhorou. Ou seja, provavelmente, isso aqui é probabilidade, tá? Não há evidência do que eu vou te falar. Provavelmente, o intestino dele não absorve mais medicações e há estresse gastrointestinal
pelo overuse de medicação ao longo dos anos. O paciente já toma remédio, ele está percebendo que não está funcionando, mas ele continua tomando remédio. E muitas vezes é erro do paciente, não do médico. O médico está esperando ele voltar com 30 dias para dizer o que aconteceu. Ele não volta porque melhorou, porque no início o uso de medicação faz você melhorar, e o erro está aí em não aproveitar a melhora da medicação para fazer o que tem que ser feito, para quando o efeito passar, o seu sistema nervoso está forte o suficiente para fazer o controle da dor sozinho. E esse paciente é refratário, então assume, quando a dor voltou, que vai ser a mesma medicação que o primeiro médico passou há anos atrás, há meses atrás. Ele vai lá e compra o estoque de medicação e coloca as medicações na farmácia da bolsa dele, da bolsa dela. Então, nitidamente, não há mais efeito dos remédios, mas o comportamento usar remédios ainda se perpetua de forma irracional. Tá acompanhando aí? Então vamos nessa. Observação. Muitas vezes, foi o que eu falei agora, muitas vezes são as mesmas medicações de uma única consulta que nunca teve revisão. O paciente assume que se da primeira vez foram todos esses remédios, vamos comprar todos eles para se acontecer de novo eu ter retaguarda. Eu ter o remédio na retaguarda. Então temos um comportamento de segurança, entre muitas aspas, que aumenta a vigilância do paciente em concentrar atenção na dor. Tudo que você coloca atenção, tem o quê? Cresce. Quer ver agora? Você que está me assistindo aí agora. Observe agora o toque do tecido da sua camisa na pele das suas costas. Você não tinha sentido o tecido. O tecido já estava habituado em sua pele. Você não sentia nada da sua roupa. A partir do momento que eu te provoquei, você pensou e concentrou sua atenção no tecido da camisa e passou a perceber o contato do tecido na pele. Ou seja, a sua atenção sensibilizou os nossos receptores, os baroreceptores, né, os receptores de pressão da sua pele. E esse receptor de pressão produziu a sensação no seu cérebro. Então, se você está em vigilância pelo comportamento de segurança em ter remédios, você aumenta a atenção. E a atenção na dor faz a dor aumentar. E o que acontece com tudo que nós damos atenção cresce, sem contar a dependência. O paciente acredita não haver meios de controlar a dor sem os remédios. Se ele está com dor usando o remédio, olha o raciocínio, né, de generalização. Se ele está com dor usando o remédio, imagine sem um remédio, vai piorar. E aí o paciente continua usando mesmo sem funcionar. Todas essas falas que eu estou usando aqui são provocações que devem ser estimuladas através de questionamento reflexivo para os pacientes. Quando você questiona o paciente reflexivamente e dá certo, e o Making Sense of Pain entra, basicamente, ele dá risada na sua frente. E faz sentido para ele. E aí, como foi ele que chegou à conclusão e não foi você que disse com sua autoridade, vestindo um jaleco, um terno, sendo profissional de saúde, não, é assim que se faz, tem que fazer isso. O paciente não vai fazer, pô. O paciente só vai fazer se ele chegar à conclusão, sozinho. E para o paciente chegar à conclusão, você tem que perguntar, não afirmar. Trocar as suas afirmações por questionamentos muda o jogo no tratamento da dor. Beleza? O paciente tem crenças de que exercício, por doer, está machucando mais. Só que se nesse tipo de dor não há lesão, não há mais machucado. A dor é uma experiência mediada pelo medo e pela catastrofização. Isso reforça a crença de que o exercício não pode ser feito. Na verdade, é a forma e a dose em que se faz o exercício. Por isso a necessidade do fisioterapeuta especialista em dor. Por que eu estou te falando isso? Porque, sabe quando você quebra um braço? Por exemplo, o meu braço aqui, ó. Deixa eu levantar, porque eu tô com dor lombar. Então, alguns estudos mostram que se tudo que a gente faz sentado a gente começar a fazer de pé, realmente estou com dor lombar, viu? Se tudo que a gente faz sentado a gente começar a fazer de pé,
o gasto metabólico basal sobe 700 calorias ao longo do dia. Então, se você é um cara que normalmente gasta 2.000 calorias no dia, você vai gastar 2.700 só por ter ficado de pé quando você estaria sentado na sua rotina. E isso aumenta o estresse metabólico basal. Esse estresse metabólico interfere no nível de atividade que a gente chama de NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, tudo que você faz fora do exercício. E quanto maior é o seu NEAT, maior é o controle da dor mediado pelo cérebro, através da analgesia induzida pela atividade física. Louco, né? Então você que trabalha sentado aí, experimenta subir a cabeceira do seu computador e trabalhar em pé. Coloca despertador de cada meia hora para fazer isso. Que eu tenho certeza que ao longo de 3 semanas você começa a melhorar e ao longo de 3 meses você está muito melhor das suas queixas. Só por aumentar a quantidade de passos para 10.000, ficar de pé quando deveria estar sentado e colocar exercício físico regular, que pode ser qualquer um, não tem regra, no mínimo 4 vezes na semana. Só de fazer isso, você já começa a melhorar com 3 semanas e já fica muito melhor com 3 meses. Se essa melhora não for suficiente, você precisa mudar os outros aspectos. Higiene do sono, estresse, controle de saúde mental e hidratação. Se tratando esses outros 4 aspectos e regulando você não melhorar, você precisa de mim na sua vida. Um fisioterapeuta especialista em dor, brincadeiras à parte. Então, voltando ao ponto, né, do nosso paciente dessa live. Quando analisamos o tipo de terapia que o paciente faz e diz que não funciona, o cara já faz terapia e ele está dizendo que não funciona. Ou ele está fazendo terapia sem evidência, ou seja, constelações familiares, psicanálise, para dor, não tem evidência. Os estudos são muito fracos. Ou está fazendo terapia corretamente. Ele está fazendo terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, terapia dialética comportamental, terapia baseada em processos, ativação comportamental, que tem evidência científica de que funciona. Mas, na real, esse paciente está omitindo a situação que realmente aflige ele. Ele não está falando o que ele deveria estar falando por medo ou vergonha. Medo de ser julgado pelo terapeuta que está ali analisando ele e vergonha da situação ter acontecido com ele e ele não conseguir manejar. Quem nunca, né? Então, ainda existe um terceiro cenário. É um cenário complicado onde reforça a frustração, desesperança, depressão, ajuda a provocar mais ansiedade, medo e projeções futuras de pensamento catastrófico. Esse terceiro cenário, o paciente até está fazendo terapia certa, mas não está fazendo o que o profissional pede para fazer. Salzinha, qual o melhor exercício para tratar bursite? E bursite existe? Ai, ai. Tem gente que não está preparado para essa conversa, tá? Ultrassonografias e ressonâncias magnéticas. Eu tô aqui na frente do computador, vou até mostrar, tá? Para não parecer que... Vou até mostrar, ó. Vou voltar a sentar. Eu tô aqui na frente do computador com o jogo do Flamengo rolando, o que a gente está conversando, e uma página. E essa página tem essa página tem 2, essa página tem 3, essa página tem... Cadê? 3, 4, vou mostrar aqui, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa página, ela tem 18 artigos científicos que a gente está construindo uma aula que vai destruir tudo que você acredita a respeito de exames. E vai colocar na sua cabeça que o exame é só um case de superfaturamento em saúde que só serve para 2% da população que realmente tem uma doença grave. Os outros 98% acham alterações comuns da idade. Ah, mas meu ombro dói, meu quadril dói e deu bursite lá. A dor, em 98% dos casos, não tem nada a ver com a bursite. A imagem da bursa está lá com espessamento, identificando o processo inflamatório, porém o lugar que dói está doendo por causa da coluna cervical, no caso o ombro. Está doendo por causa da coluna lombar, no caso o quadril. Enfim, o lugar que dói não é o culpado da dor estar acontecendo. Eu sei que é contrassenso e sei que muita gente não está preparado para isso.
E é justamente por não estarem preparados para esse tipo de informação que o senso comum impera, onde eu acho alguma coisa no exame de imagem e fico tratando aquela coisa, fico a vida inteira tratando aquela coisa, melhoro quando paro o tratamento, eu dou volta, porque não conquistou autonomia, porque não sabia que estava tratando a causa do problema, ou as influências do problema. Então, mas vamos supor que exista a bursite, e aí, nesse caso, não existe um exercício para determinado fim. Nossa, faz todo sentido, que bom que faz sentido. Agora é raro, pô, a maioria dos pacientes que escutam isso saem pela porta do meu consultório me chamando de maluco. É raro, mas acontece com frequência. Na real, não existe um exercício bom para uma coisa. Entende? Porque, por exemplo, a gente está tratando um paciente que fez uma prótese reversa no ombro e na primeira fase do tratamento a gente colocou terapia manual para explorar as amplitudes permitidas pelo processo pós-operatório e no segundo mês de tratamento a gente só está fazendo exercício para os membros inferiores e ele segue melhorando do ombro. Como faz sentido o cara fazer agachamento, salto a fundo, stiff, ponte, abdutora e tá melhorando do ombro? Porque exercício é um efeito neurofisiológico. Ele age no sistema nervoso central, abre a torneira de controle da dor e o paciente melhora a dor independente do local que dói. Você está com dor na unha, eu boto exercício em sua cabeça e você melhora a dor na unha, sacou? Então não existe melhor exercício para determinado diagnóstico. Existe o exercício que o paciente aceita mediante testes. Isso a gente nem sabe quais são. Por exemplo, existem pacientes que eu falo assim, eu avalio o paciente, esse caso que eu estou relatando aqui desde o início da live, eu avalio o paciente e eu falo para ele, olha, você vai terminar o seu tratamento com 12 movimentos. Eu sei quais são eles. Sei quais são os 12 que eu vou ensinar para o paciente ao longo das 12 semanas de tratamento. Só que eu não sei em que ordem o corpo do paciente vai aceitar aquele programa de exercício. Então, 10 pacientes com o mesmo problema recebem 5 exercícios e cada um recebe um grupo de 5 exercícios diferentes porque o corpo dele só aceitou aquele exercício em determinada contingência. Por que, Salzinha? Porque um exercício que pode... Vamos usar um exemplo simples. Um exercício de sentar, levantar. Faça 3 de 15 sentar, levantar e agora. Começa. Pronto. Você começou a fazer. Esse exercício para você pode quebrar a capacidade musculoesquelética que você tem. Pode ser uma demanda tão grande que com 24 horas você está sensivelmente pior e aí reforça a sua crença de que exercício gera machucado. A partir daí você só quer fazer tratamento parado. Você só quer deitar e receber acupuntura, deitar e receber massagem, deitar e receber terapia manual. Porque quando você fez exercício, reforçou a experiência de sua dor. Mas não foi o exercício. Foi a demanda imposta pelo exercício que foi muito maior que a sua capacidade. Para isso, a gente tem que testar. Para cada exercício, não quebrar a capacidade musculoesquelética prévia que o paciente tem. E para isso existe um cálculo matemático que a gente faz na avaliação. E existe um processo de tentativa e erro, onde a gente vai negociando adaptações de um exercício simples como sentar, levantar. Foi um exemplo extremamente chulo só para você entender que não existe exercício melhor para determinada coisa, tá? Existe o que o corpo daquele paciente aceita para o momento, para a fase da reabilitação que ele está. Por isso a gente não posta vídeos aqui aleatórios. Melhor exercício para dor na coluna, porque a gente sabe que vai ter um paciente que vai se beneficiar, mas vai ter um paciente que vai fazer, vai piorar sensivelmente, vai parar de seguir a gente e vai continuar com a crença de que exercício é ruim. Na verdade, não é o exercício que é ruim, é a prescrição inadequada que gerou todo esse problema, né? Então vamos nessa. Seguindo, quando a gente analisa as terapêuticas de acupuntura, ozônio, liberação miofascial, osteopatia e ventosa, detalhe, eu tenho todas essas formações, tá? Eu fiz, eu pratiquei, eu acreditava que funcionava, enfim, só para você entender. Então, ó, qualquer técnica ou especialidade que o paciente fique parado recebendo as técnicas, as evidências são fracas, ou seja, não funcionam a médio e longo prazo. Produzimos apenas efeitos paliativos. Você tem melhoras momentâneas que duram aí de 24 a 72 horas.
E aí eu fiz um post sobre sono. E cara, o que a gente pode falar sobre o sono? Quando você tem restrição do sono ou insônia, você impacta diretamente a sua memória, a sua atenção, a sua velocidade de processamento cognitivo e o nível de sua sonolência durante o dia. Isso foi publicado na Sleep, que é a melhor revista de sono do mundo, né? Volume 39, em 2016. Vamos para o outro carrossel. 2 grupos de pacientes examinados quanto à qualidade do sono em 7 dias. Os indivíduos que dormiram de 4 a 6 horas tiveram prejuízo funcional e cognitivo, totalizando que a cada 4 dias, dormindo 4 a 6 horas, era como se você tivesse perdido uma noite inteira na semana. Então, se você dorme 6 horas aí e acha que está tudo bem, que sua vida está normal, se eu aplicar um teste de atenção e cognição em você, você vai se lascar no teste, mostrando seu prejuízo cognitivo e de atenção. E você vai entender já já o que é que isso tem a ver com dor. A cada uma semana que você dorme 6 horas, é como se você tivesse passado uma noite em claro. Tá? Onde é que está o problema? Esses indivíduos, eles não relatam, eles não têm percepção de que estão tendo esses prejuízos. Eles acreditam que está tudo ok. Ele tem um problema com sono, mas não sabe que tem um problema e não fala para um profissional que tem um problema de sono. E não procura um profissional que tem um problema de sono. E aí, o que está acontecendo com ele? Ele tem maior irritabilidade, a tomada de decisão clínica, a tomada de decisão dele é precoce. Se você está no trabalho ali, você toma uma decisão errada porque não racionalizou aquela decisão, porque o cérebro não está funcionando bem. Esse paciente tem maior risco de ter dor na coluna, maior risco de ter dor de cabeça. Se ele tiver fibromialgia, a fibromialgia exacerba. Se ele não tiver, ele tem chance de desenvolver. Ele tem maior fadiga e desmotivação. Tudo isso está forte, não é causa e efeito, tá? Tudo isso está fortemente associado com privação de sono. À medida que os dias vão passando e a privação de sono continua em déficit, e a privação de sono continua, os déficits são ainda maiores. O sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema endócrino ficam completamente desregulados. E o impacto fica maior na atenção, na saciedade. Então, você que está em processo de emagrecimento e não sabe por que está comendo feito uma capivara raivosa. Você está comendo feito uma capivara raivosa porque você não dorme. Aí você vai no nutricionista, faz uma dieta e não consegue seguir porque você não dorme. Aí você começa a fazer exercício e não se recupera bem porque você não dorme. Aí você faz exercício e desenvolve uma dor porque você não dorme. Aí você tem dor e cronifica a dor porque você não dorme. Então minha bivó, que Deus a tenha, minha bivó querida, falava assim: meu filho, tá passando mal, toma Noni. Noni é uma fruta lá que ela dizia que era boa pra tudo. Então, se eu tivesse irritado, tomava Noni. Se eu tivesse com gastrite, tomava Noni. Se eu tivesse com dor abdominal, tomava Noni. Dor de cabeça, tomava Noni. Bivó era assim. E eu brinco com essa analogia com bivó porque se existe uma coisa que melhora tudo na sua vida e não somente dor, essa coisa é sono. Então, você precisa dormir todos os dias no mesmo horário e acordar todos os dias no mesmo horário, independente se é sábado, domingo ou feriado. Acordar e ser exposto à luz natural, com intensidade de lux. Lux é um aplicativo que você baixa no celular, aponta a câmera para o ambiente dá o nível de lux, que é a medida de intensidade da luz. Tá? Com a medida de lux maior que 1000, logo que você acorda, ou seja, um ambiente mais iluminado de sua casa, se está tudo escuro, sai da sua casa e vai tomar sol por 15 minutos. Você vai estimular a vitamina D, vai estimular a luz no núcleo supraquiasmático e vai incidir na sua retina e vai marcar o horário biológico do seu acordar. Toda vez que você tem um marco biológico do horário de acordar, você ajuda a regular seu sono e o sono vir na hora certa. Você precisa ter uma arquitetura cíclica do sono das 23 às 7 da manhã. Você pode adaptar para 21 às 5, para 22 às 7. Mas você precisa dormir de 7 a 8. Se dormir menos que 7 é ruim, se dormir mais que 8 é ruim também. Beleza? Seu impacto na atenção e na saciedade, o comportamento de compulsão alimentar, sua imunidade cai, sua resistência à infecção diminui. E ainda um outro estudo publicado na Sleep, mostra que a resposta a qualquer tipo de tratamento tende a ficar prejudicada. Então, se você está tomando um remedinho para dor de cabeça, seu Dorflexzinho que virou água já,
seu Dorflex funcionava. Só que você passou período sem dormir, o Dorflex não adianta mais para você. Aí você troca para um mais forte. Aí funciona. Você continua sem dormir. Esse remédio que funcionava para de funcionar. Você começa a ficar um paciente refratário só porque não dorme. Então você pode até estar recebendo o melhor tratamento possível. Mas esse tratamento não vai funcionar se você não dorme bem. Só para você ter ideia do impacto do sono. Sintomas ansiosos e sintomas depressivos tendem a ficar pior. Gol do Flamengo de novo, 2-0. As pessoas que acreditam que dormir mais ao final de semana compensa a jornada durante a semana estão completamente equivocadas. Porque o custo cumulativo do sono adicional no final de semana geram respostas neurocomportamentais na função, na fisiologia do sono e na insônia e restrição de sono crônica. Então não venha com essa que você acorda às 4 da manhã dia de semana e vai dormir até meio-dia no final de semana porque você não tem compromisso. Você está lascando mais ainda seu ciclo circadiano e você está colaborando para que você tenha cada vez mais dor. Beleza? Então preste atenção nisso. Dicas de ouro aí. Outra coisa, cafeína só até 15 horas. Ah, mas eu não tenho isso não, eu tomo café e durmo. Você dorme, mas não aprofunda o sono, não tem sono no sono REM e você continua com o mesmo prejuízo. Você tomar café depois de 3 horas tem que ser descafeinado, e tem que ser descafeinado puro, né? A variação da hora de acordar piora ainda mais a situação pela desregulação do ciclo circadiano e piora até a capacidade de resolver problemas, ou seja, a função cognitiva. É aquela esposa que vê um negócio fora do lugar e tem uma resposta desproporcional brigando com o marido. Não é sobre o marido ter deixado um negócio fora do lugar. É sobre a regulação emocional dela que está extremamente desajustada porque ela não está dormindo. E o contrário também é verdadeiro. É aquele marido que é grosso com a mulher aleatoriamente, desnecessariamente. Não é sobre a mulher ter feito algo errado ou algo que ele não gosta. É sobre ele não ter dormido direito. Então é bom que a gente dê esses exemplos de vida que aparentemente não tem nada a ver com a dor, para você entender que se seu nível de irritabilidade está alto, a sua amígdala está lá piscando, ó, produzindo cada vez mais dor, mais dor, mais dor, e você não sabe o que é que está acontecendo, você só não está dormindo. Aí a acupuntura vai bem se o cara sabe aplicar a acupuntura para sono. Aí, estratégias comportamentais de higiene do sono, como educação, ou seja, conversa, te dizer o que você tem que fazer e você praticar, melhoram o seu sono. Então eu deixei aqui no final do post falando, o sono não tá nem aí que é final de semana, meu filho. O sono é uma criança mimada. Se ele chegou, ceda. Vá pra cama e desligue tudo. Que mané TV no quarto? Quarto foi feito para atividade sexual e para dormir. Toda vez que você vai ler um livro na sua cama, ou que você acorda e fica com o notebook na cama, ou que você faz qualquer atividade que não seja sexo e sono na cama, o seu cérebro tem um aprendizado associativo. Ele não associa mais a cama a dormir e atividade sexual. Portanto, você vai deitar e não vai vir um sono, porque o comportamento não está pareado com o resultado que você quer. Tipo imã de geladeira, sabe? Então isso aí tem que ficar claro. Hora de acordar, comer, estudar e se alimentar precisam ser regulares. 65% da população brasileira acima de 18 anos tem problema de sono. Eu estou falando aí de 50 milhões de pessoas. Não se trata mais de uma escolha abordar técnicas de higiene do sono no paciente com dor crônica. Não é uma escolha. É uma obrigação do profissional de saúde. Se o profissional que você foi não perguntou sobre sono e não te fez a educação de higiene do sono, troque de profissional. Porque por mais que ele te ofereça o tratamento mais custoso, mais caro, mais inovador, mais tecnológico, não vai funcionar em você porque você não sabe dormir. Você desaprendeu a dormir. Por exemplo, agora são 10h45, eu estou com duas ring lights aqui na minha cara com luz artificial. Ou seja, eu estou trocando agora para luz amarela para reduzir o impacto da luminosidade no meu cérebro. Mas eu já teria que ter desligado essa live há muito tempo. Eu sei que o sono hoje não vai ser maravilhoso. Porque eu sobrepus o meu horário de higiene do sono. Eu tinha que estar na cama 10 horas para dormir 11. Para acordar amanhã 3h55 para pedalar. Então já estou desregulado aqui. E não há compensação. Não acredite que há compensação. Há você se perdoar o mais rápido possível e voltar para o seu comportamento regular. Beleza? Esse carrossel tem 10 posts. E a gente está falando só do 8º Stories, né? Tem mais 3 para a gente terminar. Isso fica ainda mais claro quando os pesquisadores colocam pessoas para ficar com sono regulado por 2 dias. Observação. Como as pessoas costumam fazer no final de semana. Então, quando eles reaplicam os testes de função cognitiva, a atenção
e a função cognitiva ainda não tinha voltado ao normal porque eles regularam o sono no final de semana, ou seja, a estratégia compensatória não funciona. Aí eu questiono aqui, né? E você? O que tem mais atrapalhado o seu sono? A dor, a ansiedade ou pensamentos automáticos, ruminação? Você está preocupado com o dia de amanhã e você já está problematizando o dia da manhã agora quando você teria que estar pensando em dormir. Ah, mas o pensamento vem. Você tem que aprender a controlar seu pensamento. E quem ensina isso é o psicólogo. Se você é dominado pelos seus pensamentos, você não vai para lugar nenhum. Em nenhum lugar, né? Em nenhuma esfera da vida. O que tem atrapalhado o seu sono? Problemas no trabalho, problemas no relacionamento, problemas na família? Conta aqui pra mim. Aí eu deixo o espaço aberto para comentários, né? Então, voltando ao tópico, você entendeu agora que se você não dorme, a dor não tá nem aí que você tá fazendo o tratamento certo, né? Então, se você sentou e leu stories anterior, você entendeu o impacto de não dormir. Se você não dorme entre 7 e 8 horas de forma regular, você causa dor, você amplia a dor, você prolonga a dor, você gera um sistema nervoso defeituoso. Ponto. E é aquela coisa, né? Cada um tem o que merece, guardado as devidas proporções de condição social e de meritocracia. O resultado que você está tendo no controle da dor agora, é a colheita do que você está plantando de comportamento. Você não vai controlar a dor se você não mudar o comportamento. Ponto. Se você não sabe qual é o comportamento que você tem que mudar, beleza, a gente ensina. Mas se você sabe se omite, você está escolhendo continuar com dor. Vamos lá, teve uns comentários aqui. Eu entendi, não para o movimento. Vai no limite da dor? Não, não existe isso. Depende. Você tem que fazer o movimento e se doer, a gente tem que entender por que está doendo. Geralmente uma antecipação da experiência da dor. Então, por exemplo, se eu acredito que agachamento é um movimento perigoso para o meu joelho, quando eu peço agache, você já range os dentes, franze a testa, fecha o olho e vai com a apreensão. Você ainda não sentiu dor, mas você está antecipando, vai doer, por isso eu vou me travar para doer menos. E aí esse comportamento é condicionado e aprendizado. E aí fica uma resposta pareada como se fosse imã de geladeira. Toda vez que você vai fazer um movimento, você vai com cautela, preocupação e hipervigilância e realmente dói. Você não vai com fluidez, relaxamento, com respiração leve, se dando o benefício da dúvida. Será que meu corpo é eficiente para fazer isso sem doer? Eu vou testar. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5 até 15 repetições, percebo. Naturalmente o fisioterapeuta meia boca vai dizer, vai até onde não dói. Aí você faz 7, na 8ª dói, você para. O maior erro do mundo tá aí. Porque você teria que fazer todas, mesmo com dor, para você entender. Ó, de 1 a 7 doeu, na 8 parou de doer. Pronto, aí o profissional entra. Por que você acha que doeu? Ele, porque eu devo ter feito o movimento certo. Vamos ver, aí você tá gravando com o celular. Aí você mostra as repetições pro paciente, de 1 a 7. Quando você chega na 8ª, que não doeu, que parou de doer, o agachamento, aí você mostra, tá vendo que você não mudou nada no movimento? O que tá acontecendo aqui então? Você disse que achou que a partir da 8ª começou a fazer certo e não doeu, mas a 8ª até a 15ª estão iguais às 7 primeiras. Então, por que você acha que não doeu? Por que você acha que não doeu? Ele, aí o paciente fica sem palavras, aí ele te dá o benefício da dúvida. Aí você fala, existe um processo chamado habituação. A habituação é mediada por estímulos sucessivos, sejam eles quais forem. Se é uma conversa, fazendo você entender o problema, ou se é um movimento de piscar dos olhos, no caso é o agachamento. Você fez tanto o agachamento que o cérebro tem que falar, tá doendo por quê? Eu tenho que ter eficiência nesse movimento. Vai lá, controla a dor desse movimento, porque essa paciente está me mostrando que ela vai fazer isso mais vezes. E eu não vou aguentar fazer isso mais vezes com dor. Então o cérebro vai lá, abre a torneira do bulbo rostroventral medial e libera opioides endógenos na sua corrente sanguínea. E você começa a controlar a dor porque se expôs ao movimento. Quando você se expôs ao movimento, por tabela, você aumenta a sua autoeficácia e a confiança no seu corpo. E aí você tem o senso de que é capaz de fazer. E aí você vai reduzindo a antecipação da experiência. Você começa a se expor de forma mais fluida, de forma mais natural, com menos medo. E aí você começa a desfusionar a ideia de que o movimento gera machucado. O movimento não gera machucado. Se tá doendo quando você move, não é porque você move errado. Não é porque o movimento é lesivo para você. É porque não te ensinaram a se mexer. Você precisa se mexer com fluidez, com naturalidade. E as informações que os profissionais de saúde passam tiram essa sua naturalidade do movimento. Quando você era uma neném, você fazia cócoras de boa. Tenta fazer cócoras agora. Você precisa da parede para ajudar.
Você não consegue fazer cócoras sem cair para trás. Você perdeu mobilidade, você não sabe mais se mexer. Você tem várias crenças que interferem no seu comportamento de movimento. Então é uma coisa que não dá para explicar em uma live. Tem que ser um processo terapêutico para essas explicações acontecerem no momento que a ameaça é detectada. Só assim o paciente desmistifica. Aqui são só hipóteses que podem ser boas para você ou ruins para você, né? Só testando para saber. Então não existe isso de limite da dor, não. A dor precisa de ser desafiada. Agora também existem sinais que mostram que o movimento é aversivo para o paciente. A gente precisa entender quais são esses sinais para saber quando o movimento é ruim. Você parece que está escondido aqui em casa vendo meus hábitos. São os hábitos dos pacientes com dor crônica. A maternidade é a dor. E na verdade não é a maternidade, né? A maternidade é bênção e a dor vem pelo excesso de responsabilidade de você talvez não se sentir capaz de lidar com a fase de vida que você está passando. Existe fase de transição, né? Toda fase de transição de vida gera essa demanda de excesso de responsabilidade, de autocobrança, e aí o bicho pega, né? Porque o cérebro detecta ameaça potencial e você começa a sentir dor. Meu esposo até desligou o note e disse que vai dormir. Maravilha. Então vamos lá. Estamos terminando, tá, pessoal? Depois quem for dormir aí vê a gravação amanhã. Entramos na esfera de lazer individual. Eita, aqui tem gente que não está preparado para esse tipo de conversa, viu? O que é que tem a ver com dor, esfera de lazer individual? Você se casou há 10 anos. De lá para cá, o momento de lazer são atrelados a esposa e filhos. Você não tem mais momentos com seus amigos, ou momentos de solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão você se sente angustiado por estar só. Solitude você se sente reenergizado por estar só. Você precisa de momentos de solitude para voltar para seu estado de regulação emocional, para, enfim, para voltar ao equilíbrio, né, de vida. Você não pratica mais os lazeres que você realizava antes de casar. Você esqueceu que você agora exerce papéis de marido, papéis de filho, papéis de pai, papéis de irmão, e você confunde esses papéis, papel de empresário, papel de trabalhador, papel de funcionário. Você mistura esses papéis e esquece do papel do ser você, do seu papel individual de ser humano. Você começa a ser tomado por uma insatisfação por não fazer as coisas que gosta, mas você omite essa insatisfação para não desagradar o outro membro do casal ou o outro membro da família. Isso não acontece só em relacionamentos amorosos, afetivos, tá? Isso acontece em outros tipos de relacionamentos, como a amizade também. E toda omissão ou supervalorização de sua vida em detrimento do outro vai potencializar a detecção de ameaça do cérebro e potencializar a sua dor. Então, basicamente, a gente tenta, no processo de tratamento da dor, resgatar as atividades individuais que esse paciente fazia antes da dor chegar, independente do paciente estar casado ou não. Tá? Então a gente volta 2 casas, quando ele não tinha dor, o que é que ele fazia de lazer? Eu não tenho mais nenhuma atividade de lazer, artista. Você vai voltar a fazer o que você gosta. E o que o paciente gosta pode ser uma aula de zumba, que a paciente não faz porque o marido não deixa. Ou essa atividade individual de lazer pode ser o baba de quinta-feira de noite, que o cara não vai porque toda vez que volta a mulher briga porque ele foi. Esse lazer individual pode ser a Fonte Nova, o Barradão, que o cara vai, mas a mulher briga porque não quer que o cara vá. Enfim, eu estou dando exemplos clássicos que acontecem, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser aquele empresário, como eu já tive paciente, empresário que não tirava férias há 7 anos e que a esposa sempre brigava porque sempre que ela tirava férias ele não conseguia tirar na mesma época. Então, aí já saía do lazer individual, né? Iria para o lazer coletivo, que seria o próprio lazer entre casal, que ele não tinha. Então isso aí também potencializa uma barreira de recuperação. Na esfera de relacionamentos, você, além de ter passado por um divórcio, você está sob risco de perder a guarda de um dos seus 2 filhos. Na esfera familiar, seu pai está com câncer, é só um exemplo, tá, pessoal? Deus te livre e guarde. E você, além de já começar automaticamente a viver as fases de luto, negação, barganha, raiva, depressão e aceitação, você se sente sobrecarregado em relação aos seus irmãos. Porque no exemplo da live, ele é o único que vai para o hospital cuidar do pai que está com câncer de 4 filhos. Então ele tem
ele tem percepção de injustiça, ele tem percepção de autoestima baixa como pai, porque ele não se acha capaz de manter a guarda do filho, acha que a mulher vai ganhar. Ele está num processo de luto, porque ele teve o divórcio recente. Ele já está num processo de luto com medo de perder a guarda do filho que ele tinha a guarda, que ele tem a guarda. E ele tem balança de esforço-recompensa desproporcional. Ele se doa demais para a família, no caso o pai doente, mas esse esforço não é compensado nos outros 3 irmãos. E aí eu não estou julgando se é certo ou errado, ou se é verdade o que ele está falando. A percepção dele é forte o suficiente para fazer com que o cérebro fique com um processamento anormal da dor crônica, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui nos stories de você que é fisioterapeuta aí agora, tá uma pessoa orando no Big Brother Brasil, né? Que a fatura do cartão chegou e a fatura é R$4.300 e o saldo da conta dele é de R$12. E ele tá cantando aqui, ó. Ó só. Cadê? E atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai em... Aí a legenda é: você nunca vai passar por isso se você estiver dentro do BX da mentoria, você que é fisioterapeuta, né? Porque você vai aprender a alcançar mais pessoas, captar mais clientes, fidelizar esses clientes, vender de forma recorrente para esses clientes e aumentar seu faturamento em 10k ou mais, né? Já teve aluno que bateu 94k. Então, é uma situação que a gente brinca, brincadeiras à parte, você não vai passar, né? Se você fizer o que eu peço lá dentro. Na esfera social, subcategoria trabalho, você se sente sobrecarregado e tem percepção de perseguição. Você tem percepção de justiça e insatisfação com o exercício profissional. Você tem medo de ser transferido da cidade ou do estado pela sua empresa. Por exemplo, eu atendi muito paciente que estava na Petrobras aqui em Salvador e recebeu a notificação que seriam transferidos para o Rio de Janeiro. No dia que receberam a notificação, começaram a desencadear um processo psicológico muito ruim. Os que não queriam essa transferência, outros gostaram. E começaram a cronificar 4 de dor aleatoriamente. E só depois do questionamento socrático que a gente fez, o paciente revelou os problemas, os desafios que eles estão tendo no trabalho. E ficou claro que essa era uma barreira de recuperação. Esses pacientes seguiram o tratamento certinho, fizeram a terapia certinho e manejaram a dor mesmo com a transferência de cidade. Todas as situações dessa subcategoria trabalho na vida do paciente, como é que você acha que o sistema nervoso está? Super excitado ou calmo e relaxado? Então, pessoal, eu acho que não tem mais não. Eu acho que acabou aqui. Deixa eu só confirmar aqui, que aí eu vejo algumas perguntas, né? É isso, terminou aqui. Então, pessoal, qual é a moral da história? A moral da história é que o tratamento da dor crônica, aquela dor que já passou de 3 meses e que não surgiu como um relato de trauma que é do acidente, é complexo. É multidimensional. Não venha para aqui para o consultório. Não venha para aqui para o consultório acreditando que você vai encontrar o milagre de uma sessão, 3 sessões, 4 sessões e vai melhorar. Não é assim. Os meus tratamentos, eles duram de 3 a 24 meses. Caio, 2 anos de tratamento, calma, respira. Tem paciente que fez 2 anos de tratamento e em 2 anos de tratamento fizeram 22 consultas. Então, ao passo que os pacientes, por aí pelo mercado, fazem 77 sessões em 3 meses. Enquanto aqui em 2 anos fazem 22 consultas. Porque o afastamento é progressivo à medida que o paciente melhora e vai tendo autonomia. Então não existe um tratamento no meu serviço que dure menos de 3 meses. Eu nem brinco, eu nem converso com você. Ai, Caio, eu só quero fazer um mês. Não adianta, velho. Eu não te vendo um mês. Eu só te vendo de 3 a 24 meses. Então os tratamentos são de 3, 6, 12 e 24 meses. Só temos essas opções. E como que eu vou saber qual é o tempo do meu tratamento? Através da avaliação. No final da avaliação eu vou te falar. Seu diagnóstico é tal, o tempo de tratamento é tal. Nesse tratamento você vai fazer sessões semanais, ou sessões 2 vezes por semana, ou sessões 3 vezes por semana, ou sessões quinzenais, a depender do seu caso. Na hora eu vou identificar e vou te falar. E se o seu tratamento precisar de mim sozinho, eu também vou te falar. Se precisar de mim de um médico, eu vou te falar para eu indicar. E Caio, eu não posso fazer o seu e o do médico. É por sua conta e risco. Porque não fazendo o meu e o do médico, mesmo que seja por plano ou que seja particular, você não vai ter resultado.
Existem pacientes que eu preciso que sejam medicados por anestesiologista, que eu preciso que sejam medicados com um bloqueio transforaminal, por exemplo, que não é aqueles bloqueios de clínica que você vai e faz 10 sessões. Então, existem pacientes que eu preciso estar com a terapeuta junto, que já tiveram ideação suicida, que já tiveram um transtorno depressivo maior. Existem pacientes que eu preciso estar com educador físico e existem muitos pacientes que eu preciso estar sozinho só. Tudo isso você vai saber na consulta. Ah, Caio, na consulta você já começa o tratamento? Eu até gostaria, mas é inviável. Porque a gente fica o tempo inteiro na consulta conhecendo você, avaliando seu contexto, te examinando, para dar um diagnóstico correto, para te tratar corretamente. Então, se por exemplo, Caio, mas eu não consigo, eu moro na Austrália, eu moro no Pará, eu moro em São Paulo e não tenho um profissional da sua especialidade aqui. De ter tem, mas você quer fazer como? Aí, Salzinha perguntando, e quem mora fora? Hoje, 95% do meu tratamento é hands-off, eu não coloco a mão no paciente. Então, existem pacientes que há 5 anos atrás me conheceram quando eu era só osteopata. E aí a base do meu tratamento era terapia manual. Então eu não tinha como fazer teleconsulta, porque eu só sabia fazer osteopatia. Hoje, com 10 anos de formado, eu uso osteopatia em 5% dos casos. Eu uso acupuntura em 5% dos casos. Se eu te avaliar e o seu caso, por exemplo, eu tenho pacientes em tontura, eu vou no consultório 2 vezes na semana só, na terça e na sexta, às vezes na terça e na quarta. Nos outros dias eu atendo aqui, de frente para esse computador, através de teleconsultas por chamada de vídeo ou do Zoom. Por quê? O que é que você precisa para tratar por teleconsulta? Você precisa de uma cadeira, um lugar para sentar, um lugar para deitar e conexão de internet. Porque na teleconsulta eu te mostro o teste que você vai fazer, você reproduz. Eu te mostro o movimento que você vai fazer, você reproduz. E baseado nesses testes de exame físico, a gente te dá o diagnóstico e te faz o tratamento. O nosso tratamento é 95% de exercício. É 95% é 90% de educação, 5% de exercício. Então a gente vai passar a maior parte do tempo conversando para você entender seu problema. A partir do momento que você entende o seu problema, a gente vai te prescrever o exercício correto para você. A partir do exercício correto executado semanalmente, quando você volta nas outras consultas, a gente vai potencializar o exercício que você já aprendeu ou acrescentar outro exercício ao seu programa que você vai fazer em casa. Você faz na sessão e repete em casa. E a gente fica sempre te reavaliando a cada teleconsulta. Então hoje, se você for nos meus stories, vai ter os destaques lá, né? E aí vai ser os destaques resultados. E vai ter um destaque paciente online, PCT online. Se você tem 2 destaques de paciente online. Se você clicar nesses destaques, você vai ver uma porrada de teleconsulta de paciente de Portugal, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Alemanha. Você vai ver vários pacientes fazendo teleconsulta. Então é possível sim, fisioterapia mudou, né? Mais esse negócio de alongamento, agulha, terapia manual. Fisioterapia é exercício científico e educação em dor, terapia cognitivo-funcional. Então tudo isso pode ser feito através de teleconsultas naturalmente. E te digo mais, os pacientes daqui de Salvador, quando encaram o trânsito da paralela para chegar lá no consultório, perguntam, Caio, eu não posso fazer por teleconsulta não? Para não ir no consultório, para não gastar Uber, para não pegar trânsito, para não gastar gasolina e fazem de casa daqui mesmo de Salvador. Então o cara vem no preconceito, não quero teleconsulta não, vou fazer presencial. Ele faz presencial, é ele que escolhe, eu vou estar lá mesmo. Se ele quiser online, eu vou estar lá, é só ligar o computador. Se ele quiser presencial, também vou estar lá para receber ele. Quando ele chega lá, ele percebe que na própria avaliação eu sequer toquei nele, porque todo exame físico que eu faço, ele é ativo. Eu digo o que o paciente vai fazer, mostro, o paciente vai lá e reproduz. Eu não preciso tocar nele para fazer isso. Então o paciente percebe na consulta que eu não toquei nele e que ele entendeu o problema e que ele já teve até um resultado parcial só na consulta. E aí ele entende que não precisa estar lá presencialmente e ele começa a fazer teleconsultas. Hoje, 40% da nossa demanda é de teleconsulta. Os outros 60% é de presencial. E com o passar do tempo, eu acredito que isso vai virar muito rápido. Porque eu já reduzi de 5 vezes na semana no consultório para 2. Então esse mês, a gente tem 3 altas para dar. Então esses novos pacientes que estão na espera para consultório, provavelmente vão para teleconsulta. E eu vou começar a ir no consultório apenas um dia. Aí os outros dias, outros profissionais vão trabalhar lá no consultório com outras especialidades, né? Porque realmente a gente só vai no consultório paciente de tontura, que realmente
Eu ainda não faço tratamento de tontura online, mas já tem colegas que fazem. E pacientes idosos que realmente precisam de supervisão para reduzir risco de queda. Mas adultos jovens, adultos rígidos, não tem necessidade nenhuma de estar presencialmente, tá? Só se quiser mesmo. Então era isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu. São 11h06, acho que essa live teve mais de 2 horas. A gravação vai estar disponível no feed e no YouTube. Espero que vocês assistam. Se tem paciente com dor aí, se tem fisioterapeuta com limitação de resultado aí, encaminhe esse vídeo para essas pessoas, para que eles assistam essa Masterclass. E quem sabe a gente ajuda aí cada vez mais pessoas a fazer menos procedimentos cirúrgicos desnecessários e ficar com essa sobrecarga medicamentosa que a gente vê aí todos os dias no consultório, tá? Número para contato, link do perfil do Instagram, tá? Só clicar no link que você vai pro meu site e o site direciona para a Alessandra te atender, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, quem ficou, quem apareceu, quem saiu, quem curtiu, quem comentou. Um grande abraço. Movimento é vida.